No planejamento financeiro, nós temos dois produtos que são extremamente importantes e que vocês precisam conhecer para contratar da maneira correta, que é a previdência privada e o seguro de vida. Vou começar a falar da previdência privada, trazer esse conhecimento para vocês e entender quais são as características desse produto, desse investimento, que muitas das vezes é através do canal bancário, mas o mercado evoluiu muito e você tem inúmeras formas de contratação da previdência privada. Primeiramente, o que é a previdência privada? A previdência é um investimento com o intuito de você ter uma aposentadoria no futuro. Qual o objetivo de você fazer uma contratação de um produto para você ter uma aposentadoria, por mais que você tenha uma contribuição do INSS ou outros objetivos? A principal ideia é você fazer o seu futuro, é você garantir na terceira idade a sua renda complementar ou a sua renda total. Quando eu falo a renda complementar, é pensando que você tem outras estratégias, como eu citei, até mesmo em INSS, a contribuição, se você é um profissional de carteira assinada, ou talvez se tem alguma outra fonte de renda, e a previdência seria uma complementação. Caso você não tenha nenhuma dessas estratégias futuras para ter uma renda passiva, a previdência passa a ser ainda mais essencial. E qual que é a ideia principal? É você realizar investimentos sempre no longo prazo, de uma forma mensal, pensando em um percentual. Eu gosto muito de pensar em 20% da renda. Sendo assim, você faz esse cálculo de 20% e faz essa aplicabilidade em cima da sua renda líquida e faz um investimento mensal nesse patamar. Se o percentual de 20% não enquadrar, pense em um percentual menor, 15, 10, que seja 5%. Mas o importante é você iniciar o quanto antes a sua previdência. E voltando aqui, para não perder o contexto, a previdência, você faz suas alocações do seu capital, do seu investimento mensalmente, e por trás da previdência privada existem fundos de investimentos, no qual ali tem o dinheiro de vários investidores, como se fosse um condomínio, várias pessoas alocando capital nesse fundo com as suas características próprias, que podem ser características de renda fixa, multimercado ou até mesmo de renda variável. Todas essas características desses fundos que eu citei, esses três tópicos, têm ali suas políticas, tem o gestor, tem o administrador do fundo, tem a fiscalização, esse fundo é fiscalizado e é tudo regulamentado. Ou seja, o seu capital, o seu dinheiro, ele não vai ficar solto em um fundo ali, é como se fosse uma poupança, vamos dizer assim. Ali tem um gestor por trás que vai trabalhar o seu capital, que vai fazer alocações estratégicas para te trazer uma rentabilidade que você deseja de acordo com o perfil de risco. Então, existem inúmeros fundos de previdência no qual você consegue ali adaptar o modelo de investimento que você deseja. E é bem interessante porque o mercado, isso é um grande erro, preste atenção, isso é um grande erro. Geralmente as pessoas fazem uma previdência privada, por exemplo, no banco, e por si só não acompanham esse investimento. A economia muda, a economia ela sofre crises em inúmeros momentos. Você mesmo acredito que vivenciou inúmeras crises. Então, quando nós vivenciamos crises econômicas, existem momentos que ocorre a alteração na taxa de juros. Com essa mudança de taxa de juros, os investimentos que estão por trás da previdência privada, esses fundos de investimentos que estão por trás da previdência privada, podem sofrer alterações de rentabilidade. Sendo assim, você precisa mudar esses fundos. Você pode fazer o pedido para mudar esses fundos, a característica desses fundos. Se não estiver te entregando uma rentabilidade que você deseja, você pode
tirar um fundo de renda fixa, por exemplo, e mudar para um multimercado, sem ter que sacar o seu dinheiro. E por que isso é muito importante, você fazer esse acompanhamento pelo menos uma vez por ano? É importante porque se tiver uma diferença de rentabilidade, vamos colocar na prática que o seu fundo de renda fixa estava rendendo 12% ao ano e passe a te entregar uma rentabilidade depois de 2, 3 anos, é um exemplo, de 8% ao ano. Então, você teve uma queda na rentabilidade dos seus investimentos, devido a uma mudança econômica no mercado. Qual que é a ideia? Vamos mudar esse fundo para um momento que a taxa de juros, a Selic, por exemplo, se o seu investimento em renda fixa caiu para 8%, provavelmente essa taxa Selic, vamos falar muito dela em outros momentos, tenha caído. Então, você tem que diversificar mais seus investimentos, incluindo ali um pouco mais de risco, que faz parte. Sendo assim, se você não fizer essas modificações, a diferença entre 1, 2, 3% de rentabilidade no longo prazo é a diferença entre você ter 1 milhão e 2 milhões de reais. Pode acreditar, se você não acompanhar essa rentabilidade, essa diferença, lá no futuro, na sua independência financeira, na sua aposentadoria, vai dar um resultado extremamente alto de diferença para menos. Então, a previdência privada é um investimento que por trás tem ali seus fundos de investimentos com suas características próprias, no qual eu recomendo você acompanhar pelo menos uma vez por ano para entender se está entregando a rentabilidade no qual você precisa e, além disso, entender também algumas outras características que logo vou falar aqui para vocês também.